passado, bom dia e sejam bem-vindos. No domingo passado nós começamos a ministrar sobre a certeza da salvação. Sabe, queridos, eu posso dizer que é imperativo termos revelação disso. Porque essa revelação de que você, uma vez salvo, é salvo eternamente, é importante para que você alcance todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, e eu deixei do 7º para baixo, eram 10, né, os meus itens aqui, e nós falamos até o 6º, mas eu quero passar alguns versículos dos primeiros, só para os irmãos contextualizar, amém, com aquilo que nós vamos continuar falando. Amém. E o primeiro foi: a salvação, ela é um presente, ela nos foi dado de graça. Deus nos deu a salvação. Eu quero ler Romanos, vou passar isso bem rápido, para que nós possamos concluir, né? Eu quero ler Romanos 6, 28, Efésios 2, 8, 9, Romanos 6, 28, hoje preciso mesmo de você, Tom. Certeza, pastor? Romanos 6, 28? Por quê? Porque no caso aqui é só até 23, né? Tá? Romanos 6 vai até 23. Então, põe Efésios 2, 8, 9. É 23, né? É 23. É isso mesmo. 6, 23. Então eu vou colocar o 23. Vai lá, desculpa lá o... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga eterna. Eterna. Em Cristo Jesus. Aleluia. Diga em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso Salvador. Nosso Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2, 8, 9. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. É ela que é o nosso alimento. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Presente de Deus. Amém? Amém. Não. Opa. Não de obras. Então não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É pela graça, amém? Não de obras para que ninguém se glorie. Tem vantagem alguma para nós. É tudo dele e para ele. João 3,16. Aleluia. Esse nós sabemos de cor, né? Com certeza. É toda a gente, eu acho que todos os cristãos sabem de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, diga deu, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, tenha isso no seu coração, imprimido aí na sua mente, no seu coração, porque quando o inimigo lançar uma falácia, você sabe como usar a palavra de Deus para rebater aquilo que ele disse. Amém? Salvação é um presente de Deus para nós e é de graça. O segundo item é a nossa salvação. Ela foi planejada por Deus. E nós vamos ver Romanos 8, 29 a 30 e Filipenses 1, 6. Romanos 8, 29 a 30. Digo a verdade. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Jesus era o unigênito Filho de Deus, era o único, mas, Jesus, Deus fez essa proeza maravilhosa, nos dando graça e salvação eterna. Amém, queridos? 30. O próximo era qual? O 29.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Somos justos. Amém. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Filipenses 1:6. Então, a nossa salvação, ela foi planejada por Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, ele planejou isso e ele vai completar a obra. Às vezes a gente olha para a gente mesmo, né, leva algum susto e fala, uau, falta tanto, né? Porque a palavra fala que nós temos que nos parecer com Jesus. E quando você lê aquele versículo que você precisa ser perfeito como Ele é, você fala, uau! Não é verdade? Você se assusta, eu me assusto, falo, Senhor, falta tanto. Mas a palavra diz que Ele é que vai completar a obra nas nossas vidas. O terceiro, um filho não pode deixar de ser filho. Amém? Uma vez filho, é filho para sempre. Em João 1:12 e 1 João 5:1. João 1:12, Evangelho, diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem aqui? Amém. Só o fato de você estar aqui, isso demonstra que você crê no nome de Jesus. É 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se nós cremos que Jesus, Ele é o Cristo de Deus é nascido de Deus. Amém? E nós cremos. Quarto, o corpo de Cristo não pode ser mutilado. Isso nos faz lembrar daquele ensino de Jesus: se o teu olho te faz pecar, arranca, ou se a tua mão te faz pecar, arranca. O Senhor não está falando para mutilar, não está falando para você arrancar literalmente os seus olhos. Você arranca aquilo que te faz pecar, amém? Se a tua televisão te faz pecar, se o teu computador te faz pecar, tira isso da sua vida, lança isso fora, entendeu? Por quê? Porque o corpo de Cristo não pode ser mutilado. Ele está preparando uma noiva. E a noiva, ela é sem mácula e ela é sem mancha. E a palavra diz que nós somos como Ele. Portanto, para nós chegarmos a uma perfeição, já pensou se tivesse que arrancar a mão toda vez que a gente peca? Ou sei lá, até a cabeça, né? Porque a gente peca muito com os pensamentos, com a mente. Você já pensou se tivesse que mutilar o corpo de Jesus? Ia ser uma coisa assim esquisita. Não seria corpo de Jesus, não é verdade? 1 Coríntios 6:17 diz algo tão forte, queridos. Tão forte. Olha só para o que o apóstolo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então quem se une ao Senhor Jesus Cristo se torna uma unidade em espírito com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 12:27. A palavra diz assim: ó Jesus, louvado seja o teu nome. Ora, vós sois corpo de Cristo. Corpo de quem? Cristo. Corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Então nós somos membros de um corpo. Querido, se tirar um dedinho, mindinho, ainda estou na época do mindinho. Se tirar um dedinho, olha, meu corpo vai sentir falta. Nós sentimos falta de cada membro aqui, não é verdade? A gente sente tanta falta quando é nessa, porque aqui nessa congregação nós somos parte do corpo de Cristo.
Nós não somos todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo é todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo na face da terra. O corpo de Cristo é algo imenso. Aliás, o reino é grande, né? Então, mas nessa congregação, quando falta uma vida que é preciosa para nós sentimos. Agora imagina, se for amputar um membro do corpo, que coisa terrível vai ficar esse corpo, não é? E o item 5 diz que nós somos pedras vivas da casa de Deus. 1 Pedro 2:5 e Romanos 6:7, a palavra diz assim: 1 Pedro 2:5, também vós mesmos, como pedras que vivem, aleluia, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Às vezes, quando a gente vê essa palavra sacrifício, a gente fica meio assustado, né? Mas é sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, nós somos pedras vivas na edificação da casa de Deus, casa espiritual. Nós costumamos dizer que nós somos morada, e nós somos moradas do Espírito Santo, amém? Nós somos casa do Senhor. Romanos 6:7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Mas acho que mais uma que eu tirei aqui errado. Mas vamos passar para o 6. Recebemos o selo e o penhor do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 1:13-14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados, diga selados, com o Espírito Santo da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é o penhor da nossa herança em Cristo. E a palavra é bem grande, até o resgate da sua o quê? Propriedade. Eu e você somos propriedades do Senhor, amém? E o selo que Ele colocou foi o seu Espírito em mim e em você. Efésios 4, verso 30. Fiquei com aquele cântico no coração. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que não entristeçais? Porque a palavra mostra que nós podemos entristecer o Espírito, sim, com nossas condutas, com a nossa falta de fé no que a palavra diz, com várias coisas. Nós podemos entristecer, mas nunca ele será retirado. Amém? Jamais ele vai ser tirado de você. Jamais, porque há um selo. Ele pode entristecer, mas não nos será tirado. Amém? Romanos 8,16 e 2 Coríntios 1:22. Romanos 8,16. Agora, pois, já nenhuma, diga comigo, nenhuma. Desculpa. Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Muito bem. Mas o nosso é o 16. O próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não há por que ter dúvida, porque o próprio Espírito, o Espírito mesmo, ele testifica com o meu e com o teu Espírito que sois filhos
Jesus. Amém? Romanos, 2 Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nos convertemos, quando nascemos de novo em Cristo, nós recebemos a promessa de Deus de que vamos herdar o céu. Amém? E como sabemos que Deus não mudará de ideia, como é que você vai saber que Ele não vai desistir de nós? Por causa da garantia, o penhor que Ele nos deu, o seu próprio Espírito. É o penhor da promessa, amém, queridos? Amém. É o cheque calção, Aleluia. a garantia que receberemos tudo o que nos foi prometido. Ele é bom. Aleluia. E não podemos perder a salvação, porque o Espírito Santo nos foi dado como garantia. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. É interessante, ontem eu recebi umas mensagens, e como vou para o Brasil, uma das nossas igrejas em São Paulo quer que eu vou pregar lá. No dia 21, no culto da manhã e da noite. Aí me veio logo o pensamento, será que eu dou conta? E eu falei com a pastora Paula, eu não sei se vou dar conta. Porque é uma igreja que os líderes, os pastores líderes, eles converteram num encontro da minha rede, e eu estava coordenando esse encontro, e foi algo fantástico. E com 6 meses de convertido, eu já coloquei eles para liderar uma célula. E ele cresceram, responderam num discipulado bem presente. E Deus fez, e hoje ele pastoreia a igreja, pelo menos a metade da minha rede foi com ele, naquela rede que eu tinha. Só que a igreja hoje já está chegando aos 3.000 membros. Eu acho que eu me vi pregando para frente, porque eu estou acostumada a pregar nos pequenos começos, né? É diferente. Eu estou sempre nos pequenos começos, porque quando ela chega à posição de igreja, já um casal assume. Certíssimo isso, eu tudo a favor. Eu creio que o sacerdócio deve ser do homem, o sacerdócio de governo da igreja do Senhor deve ser do homem, e a sua esposa é auxiliar, é idônea, né? É aquela que ombreia com ele e investe no ministério do marido, né? Discipulando mulheres e crianças. E por quê? Porque eu creio que a mulher também é chamada, né, para o ministério. E nada melhor do que investir no ministério do marido. Isso são bênçãos. Mas eu me assustei. Mas logo em seguida, eu fui meditar nessa palavra. E eu falei, uau! O Espírito do Senhor que testifica com o meu espírito falou ao meu coração. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te capacito. Amém. Sou eu que te sustento. Eu falei, uau, Senhor. Fui lá nas mensagens, falei, olha, qual é o Senhor que capacita e sustenta? Pode deixar que eu vou fazer isso então. E o Senhor já me trouxe algo ao coração. Isso vai acontecer lá dia 21 de novembro, mas o Senhor já me trouxe algo ao coração, né? Então, nós precisamos estar convictos dessas verdades, porque o inimigo, ele não perde tempo. Verdade. Ele não perde tempo, ele está sempre enchendo a sua mente. Essa semana eu disse para um jovem, você não tem como impedir um passarinho de voar, mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua mente. Então, nós não temos como impedir o diabo de lançar essas falácias. Ele vai lançar, está escrito, né? Ele lança sofismo e falácias. O que é um sofismo? O que é uma falácia? Uma mentira, e muitas vezes com cara de verdade. E na maioria das vezes, na primeira pessoa, como se eu estivesse falando. Não sou capaz, não vou dar conta. Não é? Então,
Mas o Senhor, por causa da convicção que eu tenho que sou selada, sou filha amada, estou debaixo da graça, estou debaixo do favor, o Senhor logo trouxe isso no meu coração com tanta intensidade, queridos. E eu escrevi para aquela pastora, eu falei, olha, pode deixar que sim, pode dizer que sim. O Senhor é quem vai fazer, sou eu. Amém? O sétimo item, nós somos propriedades do Senhor Jesus. Olha que curioso, que coisa mais fantástica. O Pai deu como presente ao Senhor Jesus Cristo as pessoas salvas. Olha que coisa fantástica. Então nós somos um presente de Deus Pai a Jesus Cristo, seu até então único filho, mas que se tornou primogênito. E João 17, verso 6, nós vamos ver isso. Vamos ver aí o que diz a palavra. Jesus falando, essa é a oração de Jesus. Em João 17. E é uma oração que ainda não foi... no mundo do Espírito ela está totalmente respondida, amém? Mas no natural a gente não vê muito. No nosso oikos, né? Mas o Senhor, mas ela já é uma verdade, amém? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aos homens que o quê? Que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Aleluia. Então, que coisa fantástica. A oração que eu estava dizendo que não foi respondida é aquela que eles sejam um, que está aqui em João 17, com eu e tu somos um. Nós precisamos alcançar essa unidade perfeita, fantástica entre nós e com o Senhor, amém? Então, se fosse possível perder a salvação, o fato de Deus dar a Jesus Cristo se tornaria uma mera brincadeira. É verdade? Quer dizer que você dá um presente, mas depois você toma. Deus é eterno, amados, e tudo que Deus faz é eterno. Amém. Aleluia. Então, se Deus nos dá como uma dádiva, Ele não pode considerar isso como algo sem valor. Então, se viéssemos a nos perder, poderia significar que o presente dado era efêmero, sem valor. Mas nós sabemos que não é assim, amém? Considere ainda uma outra coisa. Se depois de termos sido dados como presente, viéssemos a nos perder, isso poderia significar que o Senhor Jesus Cristo não foi cuidadoso com aquilo que recebeu. João 17, verso 12. João 17, verso 12. E nós já acabamos de ler agora mesmo que Ele vai completar a obra sobre nós. Vamos ver o que é que diz aí em João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nós sabemos que ele fala de Judas, e Judas não se converteu. Não é? Então, o Senhor diz claramente que Ele guardou a todos que recebeu do Pai. Então, todos os que foram dados a Jesus Cristo serão eternamente guardados por eles. Amém? Amém. Vamos ver isso em João 6, de 37. João 6, 37. Aleluia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus. É de modo nenhum. É de maneira alguma. Independente da circunstância e daquilo que nós fazemos, Ele jamais nos lançará fora. Então, não somos um presente barato, e nem o Senhor Jesus
pode nos descartar logo após termos recebido. Amém, queridos? Amém. João 10, 29. Vamos ver o que a palavra diz? Olha só. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Uau. Aleluia. Aleluia. Não fomos salvos por fazer isso ou aquilo. E também não deixaremos de ser salvos por fazer isso ou aquilo. Amém? Então, se estivéssemos lutando e nos esforçando para nos salvar, bastaria uma pequena negligência, um descuido, e nós estaríamos terminados. Mas não foi assim que fomos salvos. Amém? Foi pela exclusiva graça de Deus Pai. Aleluia. É Ele quem nos deu ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então não pense que a salvação vem. Não pense que a salvação vem do Senhor, mas que o preservar-se, o continuar sendo salvo depende de você. Nada depende de nós. Você nunca poderia se preservar por um único dia. A obra de salvação é toda do Senhor. E nós sabemos que Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Isso dá um conforto. Quando nós sabemos que é Ele que vai completar a obra em mim e em você. Muitas vezes alguns crentes pensam que vai completar só neles. E olha para os irmãos segundo a carne, né? E às vezes não dá nada pelos irmãos. Não, essa promessa é minha e é sua. E é de todo aquele que está em Cristo Jesus, amém? Oitavo, somos sustentados pela intercessão de Cristo. Olha que coisa fantástica. O Senhor não é apenas o nosso Salvador. Ele não é apenas aquele que está edificando até o dia de Cristo, mas Ele é também o nosso sumo sacerdote. Sem o Senhor como Salvador, estaríamos perdidos e sem esperança. Mas sem o Senhor como intercessor, nós não iríamos conseguir perseverar. Nossa salvação somente pode ser mantida porque o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote diante de Deus. Podemos continuar salvos somente porque Ele está orando por nós. Amém? Uau! Hebreus 7, 25. Vamos ver o que a palavra diz. Por isso, vamos ver como é que está aí. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Aleluia. Quer dizer, se achegar a Deus só através de Jesus. Não tem como de outra forma. Então é só através de Jesus. Por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, se você tem um amigo incrédulo e quando nós oramos, Deus pode salvá-lo? Pode. Agora imagine, muito mais poder tem a oração de Jesus, que está continuamente diante do Pai. Aleluia. Amém. Então Ele pode manter-nos salvo eternamente. Amém? Amém. Então o Senhor não está intercedendo pelo mundo. A palavra diz que Ele está intercedendo por aqueles que o Pai lhe deu. Vamos ver João 17, 9. Diz assim. Aleluia. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Aleluia. Ele intercede por nós. Qual o propósito de sua oração por nós? Ele ora para Deus Pai conservar-nos e proteger-nos, a fim de sermos como Ele, sermos separados do mundo e sermos uma unidade. Aleluia. Então Jesus disse que o Pai sempre o ouve. Assim Deus o está ouvindo hoje, e assim
podemos ter a certeza de que somos guardados. Amém? Não é a nossa oração que nos mantém salvos. É a oração do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que Ele intercede continuamente, podemos ter segurança que jamais pereceremos. Amém? Amém. Evidentemente sabemos que um crente salvo pode cair terrivelmente em algum pecado. Em pecados grosseiros, inclusive. E temos visto isso acontecer vezes sem conta. No entanto, aquele que é salvo, aquele que uma vez foi feito filho, sempre se arrepende e se volta para Deus. Amém? Mesmo que ele vá comer bolotas com os porcos, ele vai voltar para a casa do Pai. Aleluia! Aleluia! Uma vez filho, filhos para sempre. No Novo Testamento temos exemplo de dois homens. Nós temos o exemplo de Pedro e Judas. Nós costumamos ver que só Judas traiu Jesus. Não, Pedro traiu. Pedro traiu e Jesus falou para ele que ele ia trair. Que antes que o galo cantasse uma vez, ele ia negar Jesus 3. E na terceira, quando nós lemos o Evangelho, na terceira vez ele blasfema. É o que a palavra, é o que está escrito, pelo menos nas traduções que eu já vi. Então, ambos foram chamados por Cristo para serem discípulos. Ambos andaram com Jesus durante os anos do seu ministério. E ambos traíram Jesus. E depois que Judas traiu a Jesus, a palavra diz que ele saiu e se suicidou. Não houve nele arrependimento, houve remorso. Remorso não transforma vidas. O que nos transforma é nos arrependermos, amém? Então, ele suicidou. Depois que Pedro traiu a Jesus, ele saiu e se arrependeu. A palavra diz que ele chorou amargamente. Qual a diferença entre esses dois homens? Jesus disse que ambos iriam trair. Para Judas, é interessante que Jesus disse assim: o que tens de fazer, faz-o depressa. Mas o Senhor falou de forma diferente com Pedro. Vamos ler em Lucas 22, 31 a 32. Veja o que Jesus disse para Pedro. Veja que a diferença: um era nascido de novo, selado pelo Espírito Santo, e o outro não. Um já tinha, se bem que Jesus fala para ele que ele vai se converter agora, mas um já era escolhido. Amém? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Uau! Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa engraçada. Amém. Depois que você converter, fortalece a quem? Os teus irmãos. Meu Deus. 32. Eu, porém, roguei por ti, 32. para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Então, Simão, olha que coisa. Duas coisas merecem ser enfatizadas aqui. Em primeiro lugar, o Senhor disse: quando, e não se. Então, a queda de Pedro seria radical, mas ela não seria final. O Senhor sabia que ele iria se arrepender, amém? O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E em segundo lugar, nós lemos que o Senhor orou, intercedeu por Pedro. Então foi somente por causa da oração de Jesus. O diabo queria peneirar, mas o Senhor intercedeu. E por causa desta oração intercessória, Pedro ficou de pé. Então nós também hoje somos sustentados pela oração intercessória do Senhor Jesus Cristo. Às vezes estamos passando por grande tribulação. Sabe o que você faz? Sabe aquela vez que foge até a oração? Você não consegue orar? Gente, vai só na presença, fica ali na presença. Ele vai interceder. Amém. Amém? Em João 17 nós lemos o registro da grandiosa oração de Jesus. E nós precisamos sempre ler essa oração do nosso sumo sacerdote.
pois ela é que fortalece a nossa fé e a nossa segurança. Amém? João 17, 11 e 12, vamos conferir a palavra. João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Então, no verso 24, o Senhor ora para que estejamos onde Ele está. João 17, 24. Vamos ver lá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Qual o lugar que Ele quer que nós estejamos junto com Ele? Certamente a oração de Jesus é ouvida pelo Pai, amém? Não precisamos temer, pois foi do agrado do Pai nos fazer participantes da sua glória. Nono, somos guardados pelo poder de Deus. Amém, queridos? Nossa salvação não depende meramente do nosso crer, ela depende também do poder protetor de Deus. Não somos nós que nos guardamos, mas é Deus que nos guarda. Aleluia. É pela graça que recebemos a salvação de Deus, e é também pela graça que somos guardados por Deus. Gálatas 3:3. Aleluia. Podemos estar seguros. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quem somos nós para nos aperfeiçoar a nós mesmos? Não é? Na carne. Somos nós quem seguramos em Deus, ou é Deus quem nos segura? Nós podemos ver aqui, ser guardado pelo poder de Deus significa que caso eu me perdesse, a culpa não seria minha, mas de Deus. Não é verdade? Aliás, as pessoas culpam tanto a Deus por tanta coisa. Eu ouvi algo essa semana ou semana passada sobre alguém que está enfermo, falando assim, é porque não chegou a hora de Deus me curar ainda. Que é isso? Deus já te curou lá na cruz do Calvário, mais de 2000 anos atrás. Então, quer dizer, culparmos a Deus é muito fácil. Então, é irreverência pensar algo assim. Por isso, jamais podemos perder a salvação. Então, eu gosto de pensar na analogia do pai segurando a mão de um filho. Quando você está indo numa calçada com uma criança ou numa rua qualquer, é você que segura a mão do seu filho, ou é o seu filho que segura a sua mão? Porque se for o seu filho, facilmente ele pode se soltar. E as crianças são tão rápidas, né? Instantinhas. Mas não, o que segura é a mão do Pai. Então, é a mão do Senhor. Eu dei 2 ilustrações. Vocês já perceberam como a macaca segura os seus filhotes? São eles que se agarram. Se vocês nunca viram, vai lá no Discovery e coloca lá os macacos. Vocês vão ver as mamães macacas. E os macaquinhos, eles passam as perninhas, eles agarram tanto nela. Só que ela salta de galho em galhos nas árvores. E muitas vezes, já tem um leãozinho lá aguardando a queda de um bichinho, já está lá embaixo, assim, mirando e desejando, e etc. E de repente, num dos pulos, o filhote escorrega, ele é tão pequenino, e ele cai. E é perdido, algumas vezes comido, outras vezes se perde daquela mãe. Ela continua indo. Mas já perceberam uma gata?
A gata pega o filhote pela boca, ela segura, ela vai para tudo quanto é lado com ele pela boca. Quem é que vai lá arrancar da boca? Da mesma forma, a leoa, né? Pega lá seus filhotes pela boca e segura. Então, queridos, vamos ver aí 1 Pedro. Nós estamos seguros em Deus pela mão, pela destra poderosa dele. Amém? Não sou eu que me asseguro nele, é ele quem me segura. Amém? 1 Pedro 1,5 diz que nós somos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então quem é que nos guarda? É o poder de Deus, amém? A salvação pode ser dividida em 3 estágios. A salvação mencionada em 1 Pedro refere-se ao último estágio, o dia da glorificação. Aleluia. Vamos ter corpos glorificados. Não vai mais sentir dor. Aleluia. Assim o Senhor nos guarda até o fim. Oh, glória. Então a salvação é algo inteiramente relacionado com Deus. Se a preservação da nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por algumas horas. Quanto mais por dias. Mas se o Senhor Jesus é quem a preserva, então nós somos guardados. Aleluia. Então nossa confiança na segurança eterna dos salvos não está na capacidade dos crentes de se manterem firmes na fé. A razão por que não caímos da fé é porque Deus graciosamente nos sustenta. Aleluia. 2 Timóteo 1,12. Vamos ver o que Paulo está ensinando lá para Timóteo a respeito da salvação. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo passou por muitas tribulações, e aqui ele está dizendo que ele tem sofrido por causa do Evangelho estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Então tudo que Paulo depositou será guardado até a volta de Jesus Cristo, amém? Portanto, estamos salvos o tempo todo, até aquele dia. Nossa segurança está completamente baseada no poder de Deus. Ele promete que vai acabar o que Ele começou. Então a obra, nós estamos em obra. Devíamos andar aí com uma t-shirt escrita assim, em obras. Não é? Estamos em obras. No entanto, alguém poderia perguntar, então, por que há tantas pessoas que se desviaram ou caíram da fé? A respeito disso, devemos crer na resposta dada pelo apóstolo João. 1 João 2,19. Eu creio que aqui o apóstolo João não está falando de quem mudou de congregação, de quem não. Está falando de pessoas que realmente saíram da igreja, do corpo, e foram para o mundo e para as religiões, ou apenas permanecem no mundo. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Dura essa palavra, né? Mas é verdade. Muitas vezes as pessoas saem. Esses dias eu vi vários dos nossos pastores estão respondendo perguntas. E uma das perguntas que fizeram eu acho que foi até para o André Valadão.
engraçadão. E ele é muito engraçado, ele é mineiro, né? E ele responde com um sotaque muito engraçado. Eu gosto de ouvir ele dar risada. A pessoa perguntou assim: olha, eu já fui cristão, mas saí e fui para o espiritismo e estou lá muito bem. Eu vou para o inferno? Alguma coisa assim. Ele falou: olha, você nunca foi de Cristo. Porque se você tivesse sido de Cristo, você permaneceria em Cristo. E eu falei: uau, pois é. Essa é a verdade do que o apóstolo João está dizendo aí. Se eles saíram do nosso